Corinthians abre negociações com o irmão de Cavani. No vídeo de hoje do canal do Nicola te fala as maiores dificuldades para contratar o uruguaio. Bora contar também a respeito de Leila Pereira, quanto ela já gastou com os 3 primeiros reforços do Verdão de Ouro em 2022. Para completar, Atlético Mineiro, o Galo já faturou quanto com bilheteria e prêmios nas competições que disputou? Tem ainda informações sobre Carlos Carvalhal, o grande alvo do Flamengo, com um pequeno grande problema. Trago detalhes sobre o pacotão de reforços do Fluminense, sobre a mais nova aquisição do Cruzeiro, que era pretendida também no Rio Grande do Sul, além de uma série de outros detalhes. Você não perde por esperar. Deixa eu só me apresentar primeiro. Eu sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas de mercado, contratações, bastidores, finanças, salários e muito mais. Para não perder nada é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações também para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 7 horas da noite, beleza? Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E nessa segunda-feira eu queria fazer uma sugestão diferente. Não tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas a bola segue rolando pelos vários cantos do mundo. E eu queria aproveitar o sorteio da Liga dos Campeões para sugerir que você apostasse no campeão da Champions. Para acessar essa aposta é bem fácil, você vai no link que eu vou deixar no comentário fixo, acessa o site da 1xBet e clica no ícone Esportes, depois em aposta em grandes campeonatos e vai aparecer a tela que eu estou mostrando para vocês. Nela você tem várias alternativas, como por exemplo apostar no Manchester City, que em caso de título está pagando R$ 3,70 para cada real apostado. Na sequência aparecem o Bayern de Munique em segundo, o Liverpool em terceiro, o Chelsea em quarto, o PSG em quinto, o Ajax em sexto e o Real Madrid em sétimo. Se o Real Madrid for campeão e você apostar no Real, R$ 14,00 para cada real apostado. O que você acha dessa sugestão? Não se esqueça de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bom, bora começar o vídeo com o giro de notícias justamente sobre a Champions League. Sorteio dessa segunda-feira marcado por confusão. A UEFA alegou problemas no chip e precisou realizar um segundo sorteio para irritação de vários clubes, como por exemplo o Real Madrid, que no segundo sorteio teve o azar de cair com o PSG. Teremos pela frente Neymar e Messi enfrentando o Real Madrid de Vinícius Júnior, Benzema e companhia. Os outros confrontos da fase de oitavas da Champions: Manchester United e Atlético de Madrid, Liverpool e Inter de Milão, Manchester City e Sporting, Ajax e Benfica, Chelsea e Lille, Bayern de Munique e Salzburg, além de Juventus e Vila Real. Jogos bem interessantes de uma Champions que promete bastante. Bora mudar de assunto e voltar para o Brasil. Quero repercutir uma informação do Fábio Azevedo, jornalista que cobre o Vasco. Ele contou nessa segunda-feira que o Leandro Castan não joga mais no Cruz Maltino. Tem contrato até dezembro de 2022, mas teria notificado a diretoria que quer deixar o clube. Uma série de problemas durante, especialmente essa temporada de Série B, torcedor pegando no pé, o Leandro Castan acabou se desgastando e ele está tentando deixar o clube. Foram 3 anos e meio vestindo a camisa do Vasco, 127 partidas e 2 gols marcados. Aproveitar que falei sobre o Castan, quero contar também sobre o futebol do Rio de Janeiro. Fluminense anunciou nessa segunda-feira a contratação do Felipe Melo, algo que todo mundo já imaginava, 2 anos de contrato. Ele chega para ganhar R$500 mil por mês, além de luvas de R$1,5 milhão que serão diluídas durante o tempo de contrato. É até agora o primeiro e principal reforço do Flu, que também trabalha nos bastidores para anunciar em breve, o Ricardo Goulart e o William Bigode. Proposta ao Ricardo Goulart já foi feita, o Fluminense espera a contraproposta ou sim. Já em relação ao Bigode, que conversou com o Cruzeiro e com o Santos, não houve acordo entre as partes e o Bigode, nesse momento, parece ter o Fluminense como seu clube favorito. Para fechar o giro de notícias, queria contar sobre Wagner Mancini e o Grêmio. O tricolor gaúcho decidiu pela permanência do Wagner Mancini para a Série B. Mesmo depois do rebaixamento, a cúpula do futebol seguirá a mesma. O Denis Abraão está mantido como diretor de futebol e o Wagner Mancini será o técnico do Grêmio para a próxima temporada. E aí, você gostou da novidade? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora a respeito do Palmeiras. Os 3 primeiros reforços contratados: o Atuesta, que vem do Los Angeles FC, o Huerta, que é zagueiro e vem da Universidade Católica, além do Marcelo Lomba, que estava em fim de contrato no Internacional. Esses reforços eu já havia contado para vocês. Queria dar detalhes financeiros do acordo. O Palmeiras já gastou com esses 3 primeiros reforços quase R$40 milhões, mais especificamente R$39,6 milhões.
mais caro de todos, o Atuesta, 24 anos de idade, jogador colombiano super badalado no futebol americano. Ele chega por 5 milhões de dólares, que equivalem a 28 milhões e 300 mil reais. Já o Huerta, que vem do futebol chileno, custou um pouco mais barato, 2 milhões de dólares ou mais ou menos 11 milhões e 300 mil reais. Esse valor vai garantir ao Palmeiras 80% dos direitos econômicos. O Lomba tinha contrato com o Internacional até 31 de dezembro e chega sem custos, inclusive com salários inferiores aos do Jailson. Antes de mudar de assunto, só contar que depois de gastar 39 milhões e 600 mil, Palmeiras ainda está em busca dos reforços mais pesados, os camarões, como diria o Felipão em outros tempos. Um centroavante, o Agostinho Álvares, é o grande nome, e também um meio-campista, um meio-atacante, o Felipe Coutinho, seria o nome dos sonhos da Leila Pereira. Se tem gente chegando, tem gente saindo também. Contei nessa segunda-feira que o Luiz Adriano não ficará no Palmeiras, uma economia de R$1 milhão por mês. Felipe Melo também foi embora, garantindo uma economia de 700 mil mensais, e o Jailson tinha salários de algo na casa dos 200 mil. Se confirmada também a saída do Bigode, são mais 400 mil de economia, totalizando pouco mais de 2 milhões e 300 mil, uma boa economia que vai permitir ao Palmeiras ir atrás de reforços do mercado. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que anunciou nessa segunda-feira mais 2 reforços, já são 9 de forma oficial e 10 contratados para a próxima temporada. Alexandre Matos está on. Os 2 últimos nomes dessa segunda-feira, o goleiro Jailson, ex-Palmeiras, estava livre no mercado, jogador de extrema confiança do Matos, o Matos gosta muito dele, chega para ser reserva do Fábio, e o outro reforço é o Sidney, zagueiro de 32 anos de idade, passou os últimos 13 anos no futebol europeu, defendia até a metade do ano o Betis. Não teve seu contrato renovado, foi pretendido por alguns clubes do Brasil e do exterior, mas acabou optando pelo Cruzeiro. Reforço que vai assinar por 2 temporadas. No primeiro ano ele recebe um salário um pouco menor. Se o Cruzeiro voltar para a primeira divisão, aí ele passa a receber um salário maior. E a curiosidade é que em relação ao Sidney, ele tinha uma proposta do Internacional, que foi o clube que o revelou. Mas o Inter deu uma hesitada, o Inter queria que o Sidney esperasse pela chegada de um novo técnico, porque o Diego Aguirre não fica. O Sidney não gostou da conversa, enquanto isso o Cruzeiro apareceu com muita vontade e o Sidney acabou optando por fechar com o Cruzeiro, time da Série B levando vantagem em relação a um time da Série A. Quero falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Carlos Carvalhal. Depois da dificuldade do Flamengo em fechar com Marcelo Galhardo, com Jorge Jesus e com André Vilas-Boas, o técnico do Braga passou a ser o Plano A, nome com mais aceitação interna entre os homens do futebol e também os outros dirigentes ligados ao presidente Rodolfo Landim. Mas pintou um probleminha. O representante do Carlos Carvalhal nas conversas com o Flamengo chegou a dizer que não seria muito difícil tirar o Carvalhal do Braga. Só que o Braga pensa e diz algo completamente diferente. Vene Casagrande, jornalista que cobre o Flamengo, trouxe a informação de que o Braga só libera o Carvalhal mediante pagamento de multa rescisória, que é de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais. É exatamente o mesmo valor da multa do Jorge Jesus com o Benfica, algo completamente fora da realidade para o Flamengo. A ideia do rubro-negro é trazer um técnico sem pagar qualquer valor de multa. Diante desse cenário, com a postura firme do Braga, o Carvalhal está praticamente descartado. A menos que ele consiga uma outra negociação com o atual clube dele, ele deve ficar até o fim da temporada em Portugal, ou seja, até a metade do ano. E o Flamengo voltou a estaca zero na busca de técnicos, talvez até por isso os boatos que surgiram durante o domingo, lá na imprensa turca, de que o Vitor Pereira, treinador português de 53 anos que comanda o Fenerbahçe, de acordo com a imprensa turca, o Vitor Pereira será o próximo técnico do Flamengo. E a julgar pelos movimentos e pela dificuldade que o Flamengo tem encontrado, não é de se descartar essa possibilidade não. Marcos Braz e o Bruno Spindel têm evitado a imprensa, não querem comentar a respeito desse assunto, mas o nome do Vitor Pereira tem ganhado força, até porque a fase dele no Fenerbahçe não é boa e é provável que o clube turco não exigisse grande compensação ou não criasse dificuldade para a liberação do treinador. Beleza? Bora falar agora a respeito do Cavani, centroavante que virou o grande alvo do Corinthians depois do insucesso nas negociações com o Al Nassr pelo Talisca. Ninguém no Corinthians esconde que o plano A do timão nesse momento é o Cavani, apesar de todas as dificuldades. Centroavante do Manchester United, com salário de 6 milhões de reais por mês, vínculo com o time inglês até a metade do ano que vem, e o cara ainda é pretendido pelo Barcelona e pela Juventus. Ainda assim, o Corinthians já procurou o irmão e empresário do Cavani, o nome dele é Walter Guglielmo. E no primeiro contato, o Corinthians foi apresentado a uma realidade que talvez ele não esperasse. Além de um salário super
acima da realidade financeira brasileira. Hoje, por exemplo, os jogadores mais bem pagos do Corinthians faturam entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais. O Cavani quer ganhar mais do que isso. E esse talvez nem fosse o maior dos problemas. O Corinthians tem alegado que já conseguiu um parceiro, um patrocinador, que vai ajudar com a maior parte de uma provável bombástica contratação. Mas o que pega, além dessa questão do salário, é o tempo de contrato. De acordo com o irmão do Cavani, ele só vai aceitar voltar à América do Sul, mais especificamente ao Brasil, se tiver um contrato de 3 temporadas. Cavani que completa no mês de fevereiro do ano que vem 35 anos de idade. E aí o Corinthians começou a fazer as contas, 3 anos de contrato para um atleta que chega com 35, vai sair com 38, o que esperar da condição física desse atleta, jogador que tem atuado muito pouco no Manchester United, foram apenas 8 jogos e 1 gol nessa atual temporada, quase meia temporada do futebol inglês, enfim. Aquele ânimo todo que a gente percebia dos dirigentes do Corinthians deu uma bela esfriada, especialmente depois dessa pedida ou dessas condições impostas pelo irmão do Cavani. Você, na condição de dirigente do Corinthians, toparia bancar 3 anos de contrato com um salário próximo a 2 milhões de reais por mês? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessa história, beleza? Bom, para fechar o vídeo, quero falar sobre o Atlético Mineiro. Durante a live de domingo aqui do canal do Nicola, teve um torcedor do Galo que me perguntou sobre as receitas. Quanto o Atlético Mineiro faturou com todas essas conquistas e boas campanhas nas competições de 2021? Demorou um pouquinho de tempo, afinal de contas você precisa levantar uma série de coisas, mas trouxe informações para vocês. Vamos lá. O Atlético havia projetado como receitas para toda a temporada de 2021 401 milhões de reais. Já era uma receita bem maior do que a de 2020, quando se projetava 308 milhões de reais. E quando eu estou falando nessa receita de 401 milhões de reais, estou falando sobre absolutamente tudo. Venda de atletas, direito de TV, transmissão, participação nos torneios, enfim, qualquer coisa que pudesse gerar receita, a previsão do Galo era de 401 milhões de reais. Já te adianto que o Atlético conseguiu apenas com bilheteria e com a participação nesses torneios 220 milhões de reais. Mais da metade do que aquilo que havia sido planejado para a temporada. Vou começar a passar cada uma das cifras. Quero começar falando sobre o Campeonato Brasileiro. Foram 39 milhões e 600 mil reais de prêmio pelo título, mais 16 milhões e 800 mil reais pelas partidas transmitidas em TV aberta, além de outros 16 milhões e 200 mil reais. Esses 16 milhões e 200 são divididos para todos os clubes da primeira divisão. Na Libertadores da América, com o Galo chegando até a semifinal, só em participação e prêmios foram 40 milhões e 900 mil reais, quase 41 milhões de reais. Na Copa do Brasil, uma bolada gigante. E aí eu vou contabilizar o título da Copa do Brasil, vocês vão me permitir me adiantar um pouquinho, acho que depois dos 4-0 dá para garantir que o Galo será o campeão da Copa do Brasil. 71 milhões e 200 mil reais, 56 milhões pelo título e o restante conquistado ao longo das últimas fases. Bilheteria, o Atlético tinha até a partida contra o Atlético Paranaense 28 milhões de reais. A renda bruta desse jogo de domingo foi de 8 milhões e 300 mil reais para um público pagante de 53.181. É possível que com todos os descontos, tributos e taxas, essa receita de 8 milhões e 300 mil caia para 7 milhões de reais. Você soma esses 7 milhões aos 28 que o Galo já tinha como receita líquida da bilheteria e a gente está falando de 35 milhões de reais. Para completar, você soma toda essa conta e chega a 220 milhões de reais. O que mostra que ter um time competitivo, um time forte, que te leva à disputa de títulos, garante também bastante dinheiro, além de muita visibilidade. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever, de compartilhar, aquela coisa toda. A gente volta a partir das 7 horas da noite com o programa do Nicola ao vivo, beleza? Último recado, não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Vou deixar o link na descrição, Cortes do Nicola. Por lá a gente separa os principais trechos das lives e dos vídeos, para você que perdeu algum conteúdo nosso, ter a oportunidade de recuperar esses conteúdos para não perder absolutamente nada. A gente se vê daqui a pouquinho. Abraço, tchau!